Olá, turminha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo. Porém, é o vídeo aqui da Segunda Guerra Mundial. Não é uma live sertaneja. O cabelo está essa beleza aqui do professor Gugu. Se inscrevam também no canal do professor Gugu. É a aula de Segunda Guerra Mundial. É aberto ao público que está no meu canal aqui no YouTube, porém é destinada ao nono ano do Colégio Liceu. Turminha aí, o nono ano, vamos falar de Segunda Guerra Mundial, é a unidade 1 da apostila 2, mas posteriormente, pós esse vídeo, tem as atividades lá na nossa plataforma. Vamos lá, gente? E por que do violão? Porque Segunda Guerra e as consequências. Segunda Guerra e as consequências. Segunda Guerra. Gente, Segunda Guerra e as consequências. Muito se fala que uma das principais desdobramento da Primeira Guerra foi por causa de conflitos territoriais. Da Segunda Guerra, eles alegam, todo mundo discute uma questão relacionada à economia, outra questão relacionada a também questões ideológicas, porém a Alemanha estava muito fragilizada e muito magoada com o Tratado de Versalhes e os fatores essenciais do surgimento do governo de Hitler, do governo nazista. Sabe por quê? Esse pagamento do governo alemão, a elevação exagerada da inflação, prejudicando a qualidade de vida da população, a população cansada, essas condições propriamente leva sim Hitler ao poder. Uma Alemanha fragilizada com alguém com um discurso que estava pegando, um discurso onde enfatizava a importância do povo alemão, com tudo isso a Alemanha aí leva o Hitler para o poder. Mas o conflito se iniciou mesmo em 1939, quando o exército alemão, comandado por Adolf Hitler, sob o comando dele, invadiu aí a Polônia. Porque já havia um conflito, o Hitler já estava planejando esse conflito contra as nações europeias. E a França, e a Alemanha, e a França e a Inglaterra, com esse invasão da Polônia, nessa invasão da Polônia, a França e a Inglaterra se posicionaram contra o governo alemão. E, sem meia conversa, se declararam inimigas e guerra na certa. Então, percebam bem esse contexto. Vamos lá. O exército invadiu a Polônia. Mas qual exército? Chefiado por Hitler. Segunda Guerra e as consequências. Alemanha chateada, Segunda Guerra e as consequências. Se dividiu aí o mundo em dois eixos após essa invasão. Você tinha o eixo de aliados, com Grã-Bretanha, com França, Estados Unidos e posteriormente a chegada da União Soviética. E você tinha um outro eixo, que era de Itália, Japão e Alemanha. Pactos eram para quê? Para que se desse a não um convívio relativo de paz. Porém, não houve isso. Isso foi para quê? Para eclodir aí a Segunda Guerra Mundial. Porém, a União Soviética e os Estados Unidos, eles desenvolveram a guerra muito posteriormente. Então, vamos lá. A Segunda Guerra Mundial pode ser dividida
em três fases. As vitórias do eixo, né, nesse período o grupo conseguiu conquistar o norte da França, da Polônia, da Ucrânia, da Iugoslávia, da Noruega e o norte da França, né? Então esse eixo formado pela Alemanha, Itália e Japão conseguiu. Então essa foi a primeira fase. E depois veio aí a segunda fase, que é o equilíbrio das forças, né? Que foi o bombardeio em Pearl Harbor. E os americanos passaram a lutar junto com a Grã-Bretanha, junto com a Inglaterra e com a França e promover um equilíbrio aí nessa guerra. E depois a vitória dos aliados, né, que foi com a chegada também da União Soviética. Então, um resumo bem tranquilo, bem minucioso de como foi essa guerra. Começo, a invasão à Polônia. Se divide, muito parecido com a Primeira Guerra Mundial, mas é uma divisão mais catedrática, mais impactante, mais diplomática. Vocês têm que pôr isso na cabeça de vocês, onde você tem, por um lado, os aliados, né? Os aliados, que são a Grã-Bretanha, a França, os Estados Unidos e a União Soviética, e do outro lado tem um eixo, que é Itália, Alemanha e Japão. E esse expansionismo alemão, o uso aí, a recuperação de algumas questões de guerra, foi que a principal razão do início dessa Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha com Hitler não tinham pudores de chegar e tomar o poder de qualquer forma desses países onde estava na mira do exército nazista. Então, vamos conflitos que tornaram essa guerra tão sangrenta e tão difícil. A invasão da Polônia em setembro. E o Hitler invadiu a Polônia e deu início à Segunda Guerra Mundial. Depois a campanha da França em 1940, o eixo conseguiu vencer o Reino Unido, Polônia e Bélgica e o Países Baixos, né? Porém, não foi muito bom para a França, porque posterior a isso, passa-se pouco tempo, a Alemanha invade a França. E até essa recuperação não foi fácil. Teve aí também no meio dessa conturbação um ataque suicida em Pearl Harbor. Alguém já deve ter ouvido falar, que provocou a ira dos Estados Unidos, que era a base dos Estados Unidos. Os japoneses, com aviões suicidas, atacaram uma base americana chamada Pearl Harbor. Tem até um filme também, se vocês quiserem ver, sobre esse ataque em Pearl Harbor. Então, gente, era muita confusão em pouco espaço-tempo. Isso aí nós estamos falando em 1939, acontece a invasão da Polônia, e a campanha da França aí vencendo o Reino Unido, a Polônia, a Bélgica em 1940. Posteriormente o ataque em Pearl Harbor, e aí os Estados Unidos entrando nesse meio e a Alemanha convocando aí o cerco em Leningrado em 1941 a 1944. E Leningrado, um espaço da União Soviética. Então as forças tentaram vencer a Rússia também, mas não obtiveram sucesso. Então era conflito em cima do conflito. Se vocês, eu vou colocar junto com esse vídeo lá no plataforma, e se também vocês quiserem ver, existe um mapa vermelho alemão, onde vai vendo o expansionismo nazista, como se deu. Então essas batalhas foram uma em cima da outra, para que começasse um período muito conturbado em nossa história, né? E aí, dentro desses conflitos, tiveram muitos acontecimentos históricos que marcaram a vida de muito da população europeia, a vida eu acho do mundo inteiro. Então teve acontecimentos em cada país, porque você tinha na Itália o fascismo, você tinha também na União Soviética
um país comunista regido por Stalin. Você tinha também na Alemanha o genocida e o absurdo do nazismo. Então, muitos conflitos marcaram o mundo nesse período. Então, vamos só resumir esse conflito da Segunda Guerra. Invasão da Polônia, a campanha da França também, Segunda Guerra e as consequências. O ataque em Pearl Harbor atentou os Estados Unidos à guerra. Vencer a Rússia, cercou em Leningrado. Esqueci também de mencionar a invasão de Normandia, que também conhecido como o dia D, que marcou uma importante reação dos aliados contra o eixo. Então, voltando lá, os aliados eram quem? Que isso pode ser pergunta de prova. Os aliados eram Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e União Soviética. E o eixo Itália, Japão e Alemanha. Gente, vou cortar por aqui, porque o capítulo é muito grande e tende também a mostrar para vocês que teve aí muitas questões, a participação do Brasil e o fim da Segunda Guerra. Essas questões que eu falo, os acontecimentos que marcaram as nações. Porém, vai ficar para a segunda parte de Segunda Guerra, porque o capítulo é extenso, é grande, meninos. Segunda Guerra